Olá pessoal, boa noite, meu nome é Beatriz Yoshimura, sou aqui da Aroma Life, também da Aroma Flora, que são os cursos, e hoje nós vamos falar sobre ansiedade. Hoje tem um pouquinho mais de interação, né? Eu vou gravar mesmo assim, com toda essa interação com o meu pessoal do Instagram, do Facebook, porque afinal de contas, tudo que é o papo mais emocional é interessante a gente escutar das pessoas, o que elas pensam, né? Quais são as dúvidas em relação, né? O vidro para o sniff, o Jositelma, você pode achar no site na parte de embalagens e frascos, tá? Então já tá lá, eu já subi, porque eu sabia que vocês iam querer, né? E já coloquei lá, tá bom? E quando você compra o frasquinho do sniff, já vai com filtrinho de cigarro para você pingar o óleo essencial, tá bom? É isso aí, pessoal, legal, muito obrigada, tá? Então, bora lá! Oi, Celi, boa noite, querida amiga, tudo bem? Tá? Então vamos falar sobre ansiedade, tá? Então, assim, ansiedade é difícil não ter, né? Entendeu? Porém, um pouco de ansiedade é ok, tá? Faz parte, né? Entendeu? Quando a gente vai fazer uma prova da escola, né? Ou passar por uma entrevista, né? De emprego, entendeu? Então aquele friozinho na barriga, né? Mas você vai lá, você enfrenta, você, né? Passa e depois passou. Então é aquela coisa, será que eu vou me dar bem? Será que o entrevistador vai gostar de mim? Né? Será que eu vou me dar bem na prova? Porque afinal de contas eu estudei. Porque assim, não tem como você estar ansiosa para uma prova, uma entrevista, se você não se preparou, né? Então normalmente a gente se prepara e a gente tem essa leve sensação, né? Aquele um pouquinho de frio no estômago, às vezes dá uma dorzinha de barriga, né? Então até quando é o normal, quando a ansiedade é pouca, tá? Na verdade, gente, a ansiedade ela tem que ser pouca, né? Ela não é um nível de ansiedade fora do normal, quando a gente realmente, quando prejudica a gente, por exemplo, quando é que começa a prejudicar? Quando numa prova você dá os brancos, né? Você não lembra, você começa a suar, você começa a, você não consegue responder uma questão, né? Ou quando você tá numa entrevista de emprego, você gagueja muito, ou você não consegue responder, né? Entendeu? Então, quando você se dá mal, né? Entendeu? O resumo é, quando você se dá mal naquilo que você se propõe, aquilo que você quer, né? A ansiedade começa a ser prejudicial, né? Então, eu queria perguntar para vocês, né? O que deixa vocês ansiosos, né? E eu vou ver o que vocês, nas inaugurações, né, entendeu? Stage fright, teacher de inglês tá falando stage fright, aquela coisa, né, entendeu? Que é o que eu falei, quando é normal, quando não prejudica aquilo que você vem fazer, ok, tá? Mas a ansiedade, na verdade, o que é ansiedade, né? Então me respondam, qual que é a emoção? Porque a ansiedade, na verdade, nem é uma emoção, a ansiedade, na verdade, é um estado, né? Entendeu? Qual que é a emoção que vai te levar para ansiedade? Responde aí quem souber. Pelo amor? Não, pelo amor não. Não, vamos falar sério, sem política aqui, né? Aqui é um lugar seguro, né? Muitas tarefas ao mesmo tempo? Sim, né? Isso dá uma ansiedade. Eu tô até ansiosa, na verdade é uma agitação, né? Se a gente for pensar, a gente precisaria diferenciar o que é agitação e o que é ansiedade. Talvez a agitação pela quantidade de coisas, mas a ansiedade de talvez não dar conta, né? Entendeu? Medo! Muito bem! Várias pessoas responderam. Então, na verdade, a emoção que nos leva a ter, né, a ansiedade é o medo. E normalmente é o quê? O medo do futuro, o medo do desconhecido, né? O trabalho sob pressão, talvez, né? O trabalho sob pressão no sentido de você realmente não conseguir dar conta, né? Então, muitas vezes a gente tem essa ansiedade ou crises até de ansiedade por não conseguir dar conta daquilo que a gente se propôs ou é pressionado a fazer, né? Entendeu? Então, então, normalmente tudo que vocês estão falando, né, aceleração por excesso de trabalho. Então, esse é
uma situação muito normal de todos hoje em dia, né? Entendeu? Quem tá no trabalho tem medo de ser mandado embora, então tem que acabar aceitando mais tarefas, mais tarefas, mais tarefas, o que gera ansiedade de dar conta do trabalho e ansiedade de mesmo assim ser mandado embora, né? Entendeu? Então, isso dá, né? Tristeza, angústia são outros estados de emoção, né, Rita? Entendeu? Então, na verdade, as emoções elas acabam meio que se embaralhando, né? Mas é bom a gente ter bem claro o que é uma coisa, o que é outra. Diz respeito ao ritmo atual, individual. Sim, né? Na verdade, quando a gente está muito ansioso, a gente está com medo. Então, vamos voltar a essa emoção, né? Entendeu? Que é o medo. Entendeu? Então, nós temos medo de quê, né? Nós temos medo do quê? Do desconhecido. A maioria de ansiedade é isso, é o medo do desconhecido, é o medo do que vai pra frente, né? Entendeu? Então, não é olhar pra trás, né? Normalmente, a gente tem assim, outros sentimentos quando a gente olha pra trás. Às vezes é uma depressão, né? Entendeu? Mas quando a gente não está no momento presente, né? Ou a gente está no passado, ou a gente está no futuro, tá? Então, a ansiedade, ela tem muito a ver com o futuro. Então, o que? É o medo de você não conseguir fazer atividade, é o medo de você morrer, né? Entendeu? Então eu acho que nessa época que nós temos agora, nós estamos numa situação de medo do desconhecido, no sentido de que a gente nunca passou por uma situação dessa antes, né? Talvez os nossos pais ou quem né? Quem que está aí de vocês que já passou, por exemplo, pela Segunda Guerra, né? Entendeu? Que meu pai, né? Meu pai e minha mãe nasceram nessa época, né? Então, mas não passaram assim, a juventude, não eram pessoas conscientes, né? Então, a maioria de nós não passou por uma situação, né? De um medo de um desconhecido, de não saber o que vai acontecer, né? Então, perder o controle, né? Mas de perder o controle é um medo, né? De perder o controle. Então, só que aí a gente vai numa outra questão, né? Tem pessoas que são absolutamente controladoras, entendeu? Então, quando a gente usa óleo essencial, a gente também tem que pensar no quanto a gente quer controlar tudo, controlar todos, controlar a situação, né? E isso reflete muito até no intestino. Alguém aí tem intestino preso? Tá? Então o excesso de controle dá isso, né? Entendeu? Mas assim, a ansiedade mesmo é um mal que assim, que a gente fica fora do controle, entendeu? Então, muitas vezes a gente perde o controle de raciocínio, inclusive, né? Quando eu me sinto incompetente para resolver as coisas do trabalho. Então, mas é o porquê? É aquilo que a gente falou, é o medo de repente ser mandado embora, né? Ansiedade nos faz ter reações absurdas, exageradas. Então, na verdade, o que é exagerada é a ansiedade, né? E aí ela faz a gente ter comportamentos que são desajustados, né, gente? Entendeu? Tem muita coisa que faz você agir, entendeu? Em nome de algo que você nem sabe se vai acontecer. Né, entendeu? Ansiedade pra mim não é medo, mas é falta de controle da situação. Ó, tá vendo? Outras pessoas estão respondendo coisas parecidas, né? Então, assim, a falta de controle da situação, nesse caso, por exemplo, é uma situação, né, gente? A pandemia é uma situação que a gente não tem controle, né? Mas se a gente pensar dessa forma, realmente vai dar uma ansiedade. Por quê? A gente tem um certo controle. Se a gente for pensar, a gente tem um controle de quê? Da nossa rotina, né? Então é o quê? Eu sair menos possível, quando sair usar máscara, né? Conversar com as pessoas, entendeu? Se todo mundo pensar que tem esse controle, o individual, porque é no individual que a gente faz o coletivo, né? Entendeu? Então, se todo mundo fizer a sua parte, né, a gente vai ter o controle da situação. E na verdade a gente tá sem o controle da situação, por quê? Porque a maioria não fez a sua parte, né, entendeu? Então é complicado, porque o brasileiro é muito São Tomé, ele precisa ver pra crer. Hoje eu conversei com uma amiga minha, né, não sei se ela tá aí entre vocês, e ela falou, olha, eu demorei, mas eu realmente agora tô indo de máscara, fazer isso, fazer aquilo, né?
Eu falei, nossa, depois de 40 dias, né? 40, 50, quase 50 dias. Então isso é complicado, entendeu? A gente precisa pensar com serenidade, né? Pra quê? Pra que a gente tenha o controle das nossas emoções, tá? Então o controle que nós temos que ter é o controle das emoções, né? Entendeu? É observar, por exemplo, quando a gente está com medo, né, de algo que realmente você não tem a necessidade de ter medo, né? Entendeu? Então, lógico que uma pandemia dá medo, mas o medo ele serve pra quê? Pra gente se prevenir, né? Entendeu? Pra gente se prevenir, né? Ansiedade e pânico, sim. O excesso da ansiedade ela pode desembocar num pânico, né? Entendeu? Então, pra você falar que ansiedade e pânico andam juntas, na verdade é quando a ansiedade já está bem fora do controle, né? Entendeu? Então, assim, a gente não pode ficar ansiosa porque a gente tem medo de perder o controle, né? A gente tem que ter o controle das emoções, entendeu? Pra gente não ter medo, né? Entendeu? Porque medo, é o que eu falo, quando ele é saudável, quando é real. Se você tem um urso, né? Um urso solto e você tá lá, entendeu? E ele tá te olhando de cara, você tem que ter medo e tem que sair correndo, né? Entendeu? Mas se você não tem uma situação real, você não pode, né? Você precisa se equilibrar, você precisa racionalizar, tá? Então, né? A Márcia tá falando que entrou no estado de ansiedade que resultou. É aquilo que eu falei, a ansiedade descontrolada, ela pode cair num pânico, pode levar a uma depressão, entendeu? Pode, né? Você pode realmente aí você perdeu o controle, entendeu? Então, na verdade, quando a gente quer muito controlar as coisas, a situação, as pessoas, né, entendeu? Então, quantas vezes não vem pessoas querendo mandar no que você vai fazer, né? Então você faz assim, então você faz assado, o que é diferente de uma liderança, né? Num trabalho, a pessoa que é líder, ela realmente tem que saber dar ordens, orientações, seja o que for, né? Entendeu? Mas muitas pessoas querem controlar o que você vai fazer, o que você vai deixar de fazer, entendeu? Então, assim, controlar os relacionamentos, né? Entendeu? Então, a gente já entra em relacionamento, né? Querendo que a pessoa não saia, não traia, não faça isso, não faça aquilo, entendeu? Por quê? Porque a gente tem medo. Então talvez a nossa live fosse mais interessante que ela tivesse como tema o medo do que a ansiedade, né, gente? Mas são coisas que andam juntas, né? Tá? Então, a gente pode ter ansiedade por diversas questões, né? Por excesso de compromissos, né? Então, quando a gente tem excesso de comprometimentos, né? O que a gente tem que fazer? A gente precisa se organizar. Se é no trabalho, você senta com o seu chefe e conversa. Assim, ó, chefe, tá complicado pra mim. Entendeu? Eu não estou conseguindo dar conta e a minha ansiedade de tentar dar conta de tudo está começando a afetar no meu rendimento, né? Porque uma das coisas que a gente está falando das razões, né, do porquê que a gente tem uma ansiedade, mas assim, o que na verdade, por que a ansiedade é ruim? Quais são as consequências de uma ansiedade? O pânico pode ser né? Rosas, muito bem. É um dos olhos que a gente vai indicar aqui, né? Entendeu? Então falem pra mim, quais são as consequências de uma ansiedade descontrolada? Pânico já foi, tá? Já escrevemos aqui. E, né? Consequentemente, até uma depressão, tá? Então fala pra mim, no que pode resultar a ansiedade? Vocês estão ansiosos para o que eu vou responder? Né? Então, uma das coisas, pode escrever no que eu vou falando, tá? Uma das coisas que pode acontecer quando a gente não controla a ansiedade é a gente perder uma coisa, palpitação, hipertensão arterial, boa, né? A gente tem sintomas físicos, muito bem, doenças, né? Entendeu? Sofrimento, de pele, eu ia falar, muito bom. Problemas para dormir, né? E problemas para dormir é aquilo que eu falei. Com o tempo pode também cair num pânico, numa depressão, tá? Choro compulsivo, sim. Mas eu falo que o choro compulsivo também já é um pré-pânico, tá? Entendeu? Então tudo isso, a gente, dores. Nossa, olha quanta coisa, né? Entendeu? Então assim, somatizações em geral, gastrite, né? Então assim, vocês vão combinar, né? Que a ansiedade não é bom.
tá? E eu queria saber o que vocês fazem pra combater. A Márcia já falou, ela tá usando óleo essencial de rosas no difusor pessoal. Aí o pessoal fala assim, ai, é chique, ai, é caro, ai, isso, aquilo. Tá, mas você compra ansiolíticos muito mais caros, né? Não nós, né, que estamos aqui na aromaterapia, entendeu? Mas muitos acabam comprando, né? E o que resulta? Ninguém fala em compulsão alimentar, não? Câncer, né? O câncer pode ser, né? Por maltrato mesmo, né? Quando a gente maltrata muito o nosso corpo, pode ser, né? Mas tem muitas outras emoções aí, né? Usar lavanda, falta de ar, sensação de bola na garganta. Bola na garganta é porque você não tá falando, você não tá conseguindo trabalhar aquela ansiedade, né? Descontrole do dia, dores. Ou seja, né, gente? Tá? Come muito, alguém finalmente falou, né? Então, assim, no meu caso também, a Cris aí, né? Então, tá vendo como vocês não tinham nem pensado nisso, na compulsão, entendeu? A compulsão alimentar é uma delas, né? Sobrepeso, daí vem diabetes, vem hipertensão e um monte de coisa, né? Entendeu? Então, que mais? Compulsão por comprar, consumismo, não é não? Entendeu? Quem tem essa compulsão, né, de comprar? Eu não sou muito compulsiva para comprar, não, né? Mas assim, tem gente que tem compulsão sexual, né? Tem gente que tem compulsões, outras compulsões, né? Então, assim, você tá falando que faz um creme spray com óleos e florais. Melissa, parabéns! Lavanda, bergamota, laranja doce e outros. Todos esses são maravilhosos. Tudo que come vomita, e daí já é na compulsão alimentar, pode vir, né, em forma de bulimia, anorexia, né? Rescue, óleo de gerânio, lavanda, muito bem. Eu vou embora, né, gente? Vocês não precisam de mim, né? Tá? Então, automutilação e cutucar a unha, olha só, isso já é, né, estágios avançados. Então, vocês percebem que a ansiedade, ela pode realmente vir a chegar num extremo, né, que você pode se prejudicar de uma forma e às vezes, né, sem volta, né, de uma forma fatal, entendeu? Mau humor, vixe, que horror, né? Mau humor é péssimo, né? Entendeu? Então, assim, ansiedade é um mal, eu diria que é o mal do século. Quem concorda, levanta o dedo, né? Consumismo, né? Entendeu? Então, por que veio essa pandemia, né? Eu acho, vazio interior, concordo, Cissa, tá? Eu acho que muito da pandemia também é pra gente ver que a gente não precisa de muito pra viver. Né? Então, eu já falei isso em live, eu não quero me tornar repetitiva, né? Entendeu? Tem gente que tem unhas, e todo mundo tem unha, né? Rói unhas, bom, né? Entendeu? Roer unha sim, é super ansiedade. Gente, eu era uma pessoa que roía unhas, tá? Eu roía unhas a minha adolescência inteira. Eu fui parar de roer unha quando eu entrei na Zebra Moveri, que é uma multinacional do ramo de energia, lá em Guarulhos. E eu conheci alguém que era uma manicure, alguma coisa. Foi a primeira vez que eu fui na manicure, acho que na vida. Eu devia ter uns 22 anos, alguma coisa assim. Até então, eu roía a unha. E é horrível, né? Porque quanto mais você rói, mais você fica nervosa, mais você fica agitada, mais você fica ansiosa. E aí eu parei, entendeu? Em nome da vaidade, eu acabei parando, né? Tá? Então, tique nervosos, né? Entendeu? Então, sim, tique nervoso, sim. Quantas pessoas não tem tique nervoso? E toque também é uma forma, né? De você aplacar, né? Presta atenção, gente. Toque. Lógico que eu não quero entrar nessa questão, né? Que também é bem complicada, né? Entendeu? Mas se a gente for pensar, o toque é uma forma de você querer manter o controle. A gente estava falando sobre isso, né? Entendeu? Então, quando a gente quer muito manter o controle das coisas, a gente pode cair num toque, tá? Que é o transtorno obsessivo compulsivo, né? Entendeu? Então, é muito complicado, né? Se você começa a ter sinais de transtorno obsessivo compulsivo, pensa no quanto a ansiedade também não está te afetando, né? Entendeu? Eu tenho mãos e unhas lindas. Gente, vocês estão levantando muito a minha bola, hein? Obrigada, gente, obrigada. E eu nem tô fazendo, hein? Na verdade, né? Estamos sem manicure. Coitado eu tenho um manicuro homem, gente, juro, eu tenho um manicuro homem. Só que assim, né, coitado, ele tá, né, numa situação, não sei o que ele tá fazendo mais da vida, mas assim, essa é uma atividade que eu tive que aprender a fazer a minha unha,
Por quê? Porque é um risco, né, de você fazer, ou mesmo você chamar alguém para fazer na tua casa, entendeu? Então, se a quarentena, né, ela restrição, a gente tem que pensar muito bem, né, nisso. Lógico que você pode até pagar para ele, se você tiver condições, paga uns adiantados para quando a pandemia acabar. Não é o meu caso, entendeu? Eu acho que aprender a fazer as unhas é uma coisa que todo mundo pode fazer, né? Que mais? Deixa eu ver. Então, o que eu queria falar pra vocês nesse sentido, nessa questão do toque, né, entendeu? É muito importante. Quando a gente começa a perder o controle das coisas, né, a gente começa a ter alguns hábitos que podem depois ser configurados como um toque, tá? Então, assim, é muito ruim, né? Eu trabalhei na BB, né? Exatamente. Nossa, Parque Secap, né? Era lá que eu ia fazer unha, inclusive. Tá? Então, a Zebra Almovelli foi uma empresa, foi a primeira grande empresa que eu trabalhei. Foi uma experiência sensacional, né? Então, o mundo corporativo é uma bosta, né, gente? De verdade, quem já trabalha sabe, e eu não estou exagerando, o mundo corporativo é muito machista em geral, né? Eu não sei hoje, né, as empresas mais novas, com as mulheres aí, né, ocupando os seus lugares, mas eu sei que elas ainda, né, ganham menos, não chegam no topo da empresa, entendeu? Então esse foi um dos motivos que eu saí, né, desse mundo corporativo, tá? Então, sim, a menopausa também influencia na ansiedade, né? Mas assim, não é uma obrigação, tá, gente? A gente vai falar sobre menopausa, vou me programar, entendeu? Ver quais os dias pra gente poder, pra vocês também poderem se programar, mas aí eu comunico, tá? Então, assim, todas essas causas que vocês comentaram, a gente pode ter o controle das emoções, não é da situação, tá? Então, assim, relaxar é algo extremamente importante. Relaxar a mente é importante, tá? Uma coisa que eu queria falar, que quase que eu esqueci, quando a gente tem muita ansiedade, tem duas coisas aí que são afetadas. A nossa fé, né? Entendeu? Na verdade, a ansiedade, o medo em excesso, tá denotando que você é uma pessoa de pouca fé. Pessoas de pouca fé, tá vendo? Todos vocês, né? Lu, vou querer saber também, tá? Então é assim, quando a gente começa a ter muito medo, né? Isso na verdade é tudo um teste da nossa fé, da nossa capacidade de acreditar em algo maior, né? Entendeu? Então, você perde a fé, você também, né, diminui a sua capacidade de intuição, né? Algum de vocês já parou para pensar sobre isso, né? Entendeu? Eu falo que eu sou uma pessoa que gosta de controlar a ansiedade, né? Então, tem muito assédio moral no mundo corporativo, eu sei disso, né? Nunca sofri um assédio forte, entendeu? Mas tive alguns casos assim que eu falei assim, será que a pessoa está me assediando? Uma caixa de bombom importado da Suíça é um assédio? Um brinco, né? Banhada a ouro é um assédio? Gente, juro, aconteceu isso comigo, entendeu? Nada explícito, né? Mas você fica pensando, pô, será que a pessoa está me assediando, entendeu? Então, né, é complicado, viu? Né? Já passei por essas situações sim, tá? Então, obrigada, Cissa, né? Eu acredito muito isso, não posso perder minha intuição, meu Deus. Então, mas não vá ficar ansiosa por causa disso, Selma, ok? Então, assim, eu acho que um dos principais recados que eu posso dar antes de começar a falar das sinergias dos óleos essenciais é você pensar nesse sentido, tá? Então, uma coisa que eu trabalho muito em mim, eu não me considero uma pessoa ansiosa, né? Muito pelo contrário, me considero bem pé no chão, né? Quanto mais aéreo, quanto mais mental a gente maior a chance de quando a gente está em desequilíbrio, a gente cair num estado de ansiedade, tá? Então, como eu sei que muitas pessoas são aéreas, né? Então elas pensam demais e elas conseguem ver coisas aonde não tem, né? Então, e aí você acaba entrando nesse círculo vicioso, né? Tá? Então,
Então, Juscelma, a Juscelma tá falando assim, não concordo muito, tive pânico, muito medo e nunca deixei de ter fé e me considero de muita fé. Então, a fé é uma coisa que ela pode ter diversos significados, tá? Então é assim, a fé é uma coisa que não é tipo, eu tenho fé de que, isso eu tô questionando, lógico, ninguém é obrigado a concordar, porque é uma coisa muito individual minha, né? Então, muitas vezes você fala assim, por exemplo, anda muito, com muita seca e não tá chovendo, né? E aí alguém fala assim, não, eu tenho fé que Deus vai fazer chover. Entendeu? Então, assim, eu tenho fé que vai melhorar, eu tenho fé que vai, né? Então, assim, eu concordo, eu acho que muitos de vocês acreditam, por exemplo, pandemia, né? Eu tenho fé de que isso vai melhorar. Lógico que vai melhorar, entendeu? Uma hora vai melhorar, entendeu? Mas a gente precisa ter fé e se prevenir, né? Medo a gente pode ter, entendeu? Só que assim, a fé é uma coisa que não é algo assim, eu tenho fé e pronto, né? Então é assim, se eu tenho fé, então eu preciso trabalhar essa fé, entendeu? Se eu tenho pânico, se eu tive pânico, se eu tenho depressão, então eu preciso trabalhar essa fé, porque a fé é uma coisa que ela é muito subjetiva, né? Entendeu? Ela não é algo concreto, né? Então, assim, é muito amplo, é muito subjetivo a gente falar assim, eu tenho ou não tenho fé, entendeu? Então, a fé é algo que a gente vai fortalecendo dia a dia. Eu não estou duvidando da sua fé de forma alguma, né? Entendeu? E eu acho que todo mundo pode ter depressão, todo mundo pode ter ansiedade, todo mundo pode ter pânico, entendeu? Que são as doenças modernas, né? Entendeu? Então, fé com ação, concordo, né? Entendeu? Então, assim, a fé não é aquela coisa que você acredita e vai acontecer tudo de bom. Entendeu? Então eu vejo muitas pessoas que têm uma fé que tipo, eu tenho fé e assim, não faz nada pra melhorar, né? Entendeu? Não ajuda o próximo, entendeu? Não diminui a sua ansiedade, não diminui as suas raivas. Qual que é a minha emoção? Minha emoção não é o medo. Eu me acredito ser uma pessoa de pouco medo, inclusive, tá? Entendeu? Por exemplo, nessa pandemia, eu tô super me precavendo. Por quê? Não é medo, é precaução. O medo é o medo normal de, né, realmente cuidar da minha família, de todo mundo que se importa comigo, né? E eu, né, por isso eu não tô saindo lá fora, entendeu? Mas, assim, é uma fé de que as coisas dependem de um Deus, né, de uma força superior que vai fazer alguma coisa por nós, tá? Eu não acredito na fé dessa forma. Não, eu não acredito, tá? Eu acredito que a fé é no sentido de que é uma comunicação entre eu e o meu Deus, entre eu e o universo, onde o que eu tô fazendo talvez esteja certo, talvez esteja errado, né? E se estiver errado, ele vai me avisar, tá? E se eu for esperta, se eu for inteligente o suficiente, eu vou pegar aquela mensagem e vou fazer alguma coisa em relação àquilo. Tá? Entendeu? Então acho que foi a Cissa, né, que falou, é fé com ação, Dani Elliott, né? Então, assim, a fé não é aquela coisa que você se agarra, entendeu? Em alguma coisa e fala assim, e fica rezando, não, vai melhorar, tudo vai mudar, entendeu? Isso vai acabar, entendeu? Só que isso pode gerar no quê? Numa frustração, né, entendeu? E daí depois você fala, eu abandonei a igreja, abandonei o templo, abandonei isso, aquilo, porque nada do que prometeram aconteceu, né? Então a fé ela tem que ser algo de dentro para fora e você trabalhar esse de fora para dentro também. Entendeu? Se eu tô num trabalho que tá me deixando infeliz, se eu tô fazendo alguma coisa que não tá dando certo, né? Se eu tô, por exemplo, eu resolvo abrir uma empresa, pedi as contas, peguei um fundo de garantia e vou abrir uma creperia, né, entendeu? E aí começa a não dar certo, né, e você nem fez nada certo, você não fez planejamento, você não pesquisou, você não ouviu a sua intuição, simplesmente alguém falou que talvez creperia fosse uma coisa que desse certo, você foi lá e abriu, entendeu? Então é aquela coisa, né, a intuição ela vai ajudar, a sua fé vai ajudar no sentido de que, né, tá começando a dar certo, eu pedi um empréstimo no banco, me liberaram o empréstimo? Não. Então talvez não seja ou eu tenho que persistir. Eu vou lá e, sei lá, peço emprestado pra minha avó, entendeu? Só que a avó perdeu todo o dinheiro, você fala assim, nada do que eu faço tá dando certo, entendeu? Então, na verdade, eu entendo isso como um recado de que o que eu tenho pensado, o que eu imaginei, talvez não seja o melhor pra mim.
Porque quando você obceca numa ideia, tipo, eu vou ter uma creperie e eu vou provar pra todo mundo que eu posso, entendeu? E que eu sou competente, que eu vou me dar bem, e aí você vai lá, bota todo o seu dinheiro, vende seu carro, vende tudo, entendeu? E começa a perder dinheiro, e começa a se frustrar, começa a ficar com raiva e tudo mais, e você perde a sua fé, né? Entendeu? Então, nesse sentido, é o que eu falo, né? Quando a gente tá muito ansioso, a gente perde a fé. A gente precisa conversar com o nosso Deus, falar assim, olha Deus, me avisa, por favor, me dá um sinal de que o que eu tô fazendo está certo ou está errado, né? Então, quando a gente começa a ter essa conversa com Deus ou com, sei lá, né? Seja o que for, pra mim é o meu universo, né? Com o universo, Deus, eu gosto de falar Deus, né? Quando eu começo a conversar com ele, a ansiedade começa a diminuir e a intuição começa a aflorar. Então, na verdade, isso é intuição. A intuição tem muito a ver com a sua fé. E aí você tranquiliza a sua mente, né? Faz a sua meditação, faz a sua respiração 478. Respira, entendeu? Seu humor começa a melhorar, né? Você começa a conversar com as pessoas. Às vezes você parou na rua, conversou com alguém e falou, ai minha filha, por que você está fazendo isso? Não faz isso não aceita desaforo de homem. Ou, né, manda seu chefe pra passear, ou isso, aquilo. Às vezes são das pessoas que você menos esperava que a mensagem de Deus vai vir pra você. Nossa, tá parecendo um papo, né? Muito espiritual. Mas assim, eu ligo muito a ansiedade com essa desesperança, com essa falta de crença em algo superior, tá? Então, eu acho que é uma coisa que é pra gente levar, né? E pra casa e pensar sobre isso, tá? Então, não tem a ver necessariamente com religião. Eu concordo com você, né, entendeu? Eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu sou uma pessoa de muita fé, gente, entendeu? Eu cheguei até onde eu cheguei, não sou filha de milionário, não casei com milionário, não ganhei na Sena, entendeu? Tudo foi de absoluto esforço e intuição, tá? O meu pai é de uma época que ele achava que só trabalhar dava certo, né, entendeu? Só você trabalhar, você ia ser a pessoa de sucesso na vida. Não é bem assim, entendeu? Se a gente não tiver fé, se a gente não ouvir, né, aquela vozinha, faz isso, não faz, olha, errou, volta 2 casas, entendeu? É assim que a gente tem sucesso na vida, né, entendeu? Com certeza eu concordo que não adianta ser vítima, é a gente que é responsável por tudo que acontece com a gente, tudo, entendeu? Então, sorte e azar não existe. Existe o que? Ação e reação, né? Também o sagrado é o universo, a mãe terra, a natureza. Então, gente, a gente tá falando tudo a mesma coisa, entendeu? Então, vocês precisam... Adoro os coraçõezinhos, gente, né? Nossa, já são 15 para 8, né? A gente precisa trabalhar essa fé, tá? E vamos falar um pouco dos óleos essenciais, né? Porque é pra isso que vocês vieram, né? Tá? Então, assim... tem muitos óleos essenciais que trabalham a ansiedade. Eu vou listar alguns, né? E a gente vai vendo, vamos tricotando, né? Então, benjoim em todas as resinas, né, gente? Benjoim, olíbano, mirra, breu, todos eles vão trabalhar o quê? Né? Mente, tranquilizando, dando paz, você respira. Melhorando a respiração, você consegue, né? E melhorando o quê? Aquilo que a gente tá falando, né, gente? Melhorando a sua fé, tá? Entendeu? Melhorando a sua conversa, o seu telefoninho com o lá de cima, né? Então, é um telefone, gente. As resinas são telefones, tá? Para o seu contatinho ali do céu, né? Que é o Deus, tá? É isso aí, tá? O que mais que a pessoa tá falando? Laranja, com certeza. Hortelã, maravilhoso. Quando a gente fala hortelã para relaxar o ombro, o pescoço, é muito legal porque, na verdade, a hortelã, primeiro que ela vai propiciar a respiração, e nem a hortelã, não tá na minha relação aí da ansiedade, não, mas ela é sim. Se você consegue fazer uma boa respiração, né? Você oxigena os pulmões, você destensiona os seus músculos, né? Que estão tensos ali por conta de tudo que você está passando, e aí você começa a relaxar, tá? Mas tudo isso a gente tem que fazer até de uma forma consciente, ok?
Laranja, com certeza, porque a laranja, primeiro ela vai trazer o conforto de casa, vai trazer o sol, a criança, todos os cítricos são solares, né? Então, às vezes a gente precisa disso, de a gente voltar a ser um pouco criança ou ter aquela sensação de casa, de colo, né? De pai, mãe, entendeu? E a gente poder dormir e ficar relaxadinho, tá? Então, pra ansiedade dos 12 anos, como assim dos 12 anos? Né? De casado? Né? Pode ser o jasmim, né? Ansiedade, né? O jasmim é um óleo extremamente bom para a ansiedade, tá? Porque o jasmim, ele é o óleo da empatia. Muitas vezes a gente não consegue enxergar o outro, né? Entendeu? Então, a gente tendo mais empatia ajuda também, né? Adolescente. Então, adolescentes são cítricos, né, gente? É tangerina, é laranja, tá? Entendeu? Pode usar lavanda também, com certeza, capim-limão, né? Que mais? Então, bergamota, gente, é o que eu falo, eu fico até calma só de pensar na bergamota, né? Então, assim, quando a gente pensa na bergamota, é alegria pura, né? A gente sempre tem que pensar nos óleos sedativos. Lembra que eu falei numa dessas lives? A gente tem que pensar em óleos sedativos e antidepressivos, tá? O que é mais importante de propriedade pro mental e pro emocional é que eles sejam antidepressivos e, né, sedativos, para acalmar, tá? Então, bergamota, com certeza, camomila, gente, camomila. Se você puder tomar chá de camomila todo dia, esse é um exercício que vocês podem fazer, hein? Porque o óleo essencial de camomila é caro? Né? Mas ele é extremamente hipnotizante, calmante. Então, uma coisa que vocês podem fazer, né? Usar óleo de lavanda e qualquer outro óleo que a gente, né, fale aqui pra sedar, mas tomar um chazinho, fazer o ritualzinho do chá de camomila todo santo dia. Alguém aqui tem o hábito de tomar chá de camomila? Eu levei pra minha mãe, porque minha mãe é 220, né? Então, ontem eu fui lá em casa, eu vi que ela não encostou muito no chá de camomila, mas porém, contudo, entretanto, ela gosta do chá de capim-limão, tá? Então, capim-limão também é muito legal, tá? E, aliás, o capim-limão é um óleo essencial, né? Muito útil para ansiedade, ok? Não é só para tensão nervosa, não é só para depressão, não. Então, é o que eu tô falando, é ansiedade, depressão, tensão nervosa, né? O capim-limão é o sossega-leão, tá? Então, ele acalma, cidreira é muito bom, né? Qualquer camomila, tá? Muito bem, camomila todo dia. Tintura de camomila? Pode tomar, gente. Eu sou a louca das tinturas, né? Entendeu? Então eu tenho tintura de mulungu, que eu até indiquei pra minha tia, né? Que é um sedativo também, né? Então eu gosto de fazer o chazinho. E meu chazinho, na verdade, como eu ando muito na correria, eu faço as tinturas, né? Olha eu ensinando coisa pro povo, né? Eu pego a tintura, esquento uma água, não precisa ferver. Eu esquento, jogo lá, né? Umas 3 borrifadinhas da tintura, entendeu? Vai evaporar o álcool, porque a água tá quente, e você toma feito chá, né? Então, camomila azul é muito legal. Sim, a camomila azul ela é muito anti-inflamatória, tá? E calmante também. Qual que você tiver, melhor, tá? Pode tomar todo dia o chá. Camomila no óleo vegetal e usar no corpo é interessante? Lógico, super interessante. Além do que, vai acalmar todas as suas dores do dia, as suas tensões, né? Camomila nossa, é chique. Camomila é chique, tá? Você anda louca das tinturas? Não, é muito bom, né? Quem faz o curso aqui com a professora Adriana, né, Guimarães, de fitoterapia, vira a louca das tinturas, né? Você também faz chá com a tintura? Gente, é prático, né? Você pode levar em viagem, você pode levar onde for e pinga lá as gotinhas, né? Umas 40 gotinhas com água quente e vira um chá, né? Tá? O fato de colocar a camomila no né? É isso. O que mais? Cedro, gente. Quem tem medo, né? Usa cedro, tá bom? Então, cedro e Lícia cubeba. Para essa época de pandemia, você está se sentindo muito inseguro, angustiado. Então, cedro para a insegurança, o medo, e o Lícia cubeba para a angústia. Mistura os dois, virou um perfume, tá? Falta 5 minutos e eu não fiz a minha sinergia. Vou falando aqui e eu vou... cadê o meu álcool? Aí eu vou falando e a gente vai fazendo, porque daqui 5 minutos acaba. Pelo amor de Deus, que horror. Vou fazer aqui sim, porque eu já tô até tremendo, gente. 30 ml,
Que óleos mais? Salve esclareia, com certeza extremamente ansiolítica, sedativa e antidepressiva. 7 gotas de lavanda. Vão anotando, tá, gente? 7 gotas de lavanda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 de capim-limão. Lavanda é lavanda, não precisa nem explicar. Ela limpa as emoções, né, gente? Capim-limão da Aroma Life, lindo e maravilhoso. Cipreste, gente, é um óleo sensacional. Que não tá aqui. Esqueci de pegar, mas depois eu coloco, tá? O cipreste ajuda a gente a deixar pra trás tudo que não presta, tá? A tirar os excessos. E ansiedade é um excesso. Então, se você tá com muito excesso de coisa, agitação, pensamentos, sabe? Aquela coisa que é muito, 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 cipreste pra te ajudar a dar aquela focada, né? E você só se preocupar com aquilo que realmente importa. Então, seriam 3 gotas de cipreste. Não sei onde tá meu cipreste, sumiu. Junípero, tá aqui, tá? Então, junípero também são 3 gotas. 1, 2, 3... Não sei se foi 4, mas tudo bem. O junípero também ajuda a limpar o sistema urinário, né? Que tem a ver com o rim. E o rim é, né, o órgão correspondente ao medo. Se você tá com muito medo, usa o junípero para dar aquela limpada, aquela purificada emocional. Porque tudo que um óleo essencial trabalha no físico, ele também vai trabalhar no mental, no emocional, tá? Então, para limpeza emocional, purificação emocional. Gerânio também vai ser 3. Esse é o gerânio da Terra-Flor. E o gerânio, ele é um equilibrador, né, gente? Então, ele equilibra a ansiedade. Ele é um maravilhoso óleo pra gente usar, assim, no dia a dia, tá? Então, o gerânio, fora que ele é da mulher, ele diminui TPM, né, ansiedade, depressão, entendeu? Então, pele muito oleosa, pele muito seca. Então, o gerânio é um óleo da mulher equilibrada. Toca aqui, gente. Tá? Então, assim, quero todos vocês melhorando essa ansiedade nos próximos, né, dias aí. Então, na verdade, essa sinergia. 7 de lavanda, 2 de capim-limão, 3 de cipreste, 3 de junípero e 3 de gerânio em 30 ml de álcool, tá? Eu não vou... Deixa eu ver como que eu vou mexer aqui. Porque depois ele tem que colocar meu cipreste. Ai, que comida de bola, né? Tá? Então, que óleos mais? Ylang Ylang, gente, sensacional, tá? O Ylang Ylang é um óleo que abaixa muito, muito, muito a ansiedade, né? Porque ele diminui as batidas do coração, né? E diminui a taxa respiratória também, tá? Então, assim, um dos que eu mais recomendo de verdade é o Ylang Ylang, mas eu falo tanto, né? Que eu preciso... Ai, eu acho que essa não é essa válvula. Depois, achei. A válvula, tá aqui, né? Vamos cortar, já pra colocar aqui, depois eu coloco o cipreste. Obrigada, Jacinta, por gostar, né, das lives. Eu também me sinto muito energizada, tá? De verdade, eu gosto muito, quero manter isso sempre, tá? Então, Ylang Ylang, jasmim, lavanda, manjerona, quando você tá precisando de um colinho de mãe, né? Principalmente se você tá longe dela, entendeu? Você tem aquela carência de mãe, né? Entendeu? Então, bora lá usar a manjerona. A melissa, como falaram, ela tem uma ação muito semelhante ao capim-limão, né? Tem um cheiro meio parecido, então pode usar a melissa também, que ela é super calmante. O neroli, gente, tá? O neroli, na verdade, é o maior, né, de todos nessa questão da ansiedade, né? Ele trabalha transtorno de ansiedade, TDAH, né? Transtornos de ansiedade, tá? Entendeu? Então, generalizada. É isso aí. As tags, né? Então, assim, ele acalma, né? Você tem sonos mais profundos, ele é realmente calmante, né? Desculpa, pessoal. É o alarme para tomar o floral, né? Tá vendo? Floral é uma boa. Quem precisar de uma terapia floral, eu tenho a minha pra indicar, tá? Aliás, hoje eu falei com ela já mudou meu floral, porque ela viu que a minha imunidade caiu, né? Pelo excesso de trabalho. Então, estamos fazendo um trabalho em conjunto aí, né? Tá? Então, o neroli, gente, é que o neroli, ele é absolutamente caro. Então, você pode comprar o hidrolato de neroli, tá? E o Dalshadi voltou pro nosso estoque. Então, assim, super custo-benefício, né? E você pode borrifar e ele vai fazer a mesma ação. Pode colocar no perfume, inclusive, tá? Você pode colocar cerca de 15, 20% de hidrolato que vai... Nossa, gente, ó, dei a super dica do dia hoje, né? Tá? Então, neroli.
Patchouli, que é o da coragem, né? Se você tá sentindo meio enfraquecido e tudo mais, entendeu? Ansiedade pra, né? Quando você tá sentindo mais enfraquecido, você usa o patchouli pra também reduzir a ansiedade. Fora a rosa, né? Depois do Nero ele vem a rosa e eu vou dar uma dica assim sensacional pra vocês, tá? Você vai pegar um rolãozinho de rosa, nem que seja só óleo vegetal de semente de uva e rosa, né? Num rolãozinho, e você vai passar aqui no chakra cardíaco todo santo dia, tá? É uma das coisas que eu tenho feito, né? À noite antes de dormir, pra você dar aquela... tá? Então essa é outra dica de ouro, rolãozinho, né, de rosa pra passar no chakra cardíaco. O álcool pode ser qualquer um, viu, Cris? Qualquer álcool, né? Álcool de cereais, álcool etílico, só não álcool gel, né? Tá? O álcool vodka, né? Se você estiver na Inglaterra, né? Às vezes tem gente que tá aqui, tá? Então é só um solvente para você diluir o óleo essencial, tá? A rosa junto com a palma rosa também tem uma ação parecida nesse sentido. O sândalo, gente, que é absolutamente meditativo e traz paz interior, né? Lembra da receita que eu fiz aqui para depressão, entendeu? Então ele vai dar aquela acalmada, né? Então assim, ansiedade é aquela coisa que você tem que acordar todo santo dia e falar assim, hoje eu serei menos ansiosa. E para isso você tem que usar agenda, você tem que se planejar, se organizar para não ter tanta coisa para fazer, tá? Entendeu? Porque quando a gente tem muita coisa, aquela pressão de muita coisa pra fazer, é porque provavelmente você não tem um planner, tá? Então baixa um planner, compra uma agenda, compra um planner 100 ano, entendeu? A ansiedade vem muito da falta de organização. E aí você pode usar um limão que vai ajudar na sua concentração. Não tá na relação, mas se for falta de organização, excesso de trabalho, você usa o óleo essencial de limão, tá? Já falamos do junípero, o vetiver, para quem tá muito, aquela ansiedade, né, de você tá quase escapando para outro universo, entendeu? Outro mundo, você usa o vetiver com o limão, vetiver e limão, né? Mais de limão e menos de vetiver para dar aquela enraizada no chão, tá bom? E nós estamos nos nossos 20 segundos. Quero agradecer a todos vocês, a todos, né, por mais uma live maravilhosa, né, e inscrevam-se, né, para o sorteio no site da Aroma Life, lá dentro do Olíbano, tá, para vocês, quem sabe, ganhar um Olíbano, ok? Muito obrigada a todos e até amanhã! Beijo!